ó. Em janeiro, esse dado aqui é de 18 de 2023. 18 de janeiro de 2023. No feminino, tinha no Palmeiras e no Santos. Hoje em dia eu sei que tem no Corinthians e no Fluminense. Sei desses, não sei se tem outros. No masculino, Palmeiras, Curitiba, Bragantino, Santos, Fluminense, Botafogo e São Paulo. De novo, eu tô falando de janeiro. Sport, Criciúma, Avaí. Em 18 de janeiro rolou essa troca de mensagem nesse grupo e esses eram os lugares que tinham, assim. Uhum. Então, mais ou menos isso. Você falou que conhece mais o Rio, né? Mas você sabe se tem algum clube, seja de qualquer modalidade, assim? É porque futebol é mais popular aqui, né? Seja referência nesse sentido de dar um suporte psicológico para o atleta, seja já no profissional, na fase adulta ou na categoria de base. Tem algum clube que você acha que seja referência hoje nesse sentido? Olha, de história, eu diria o Vasco, porque o Vasco tem psi desde o início da década de 80. Deixa eu ver se eu consigo pegar um livro aberto. Tem um livro, só estou com ele fechado aqui. Tem um livro chamado Psicologia do Esporte e do Exercício, Modelos Teóricos, Pesquisa e Intervenção, que é esse livro aqui, que o psicólogo atual do Botafogo, que é o Paulo Ribeiro, ele conta a construção do departamento de psicologia no Vasco na década de 80. Então, de história, sempre manteve-se o Vasco. De serviço atual, o Fluminense. No Fluminense, você tem psicólogo, a Emily está no profissional, você tem em 3 ou 4 categorias, você tem no futsal e você tem no feminino. A Emily entra lá em 2013, só ela sozinha, tendo que lidar com tudo, e hoje ela conseguiu montar esse mega departamento de psicologia, que, se eu não me engano, esse é o quadro, assim, que esse é o número de pessoas. Se eu não me engano, quando o Fluminense ganhou, acho que foi o Carioca, não sei se foi desse ano ou do ano passado, tem até um vídeo que viralizou do Cano, ele tava dando uma entrevista, aí ele parou a entrevista, que acho que essa pode ser que seja ela. É, Emily, com certeza. Ela tava ali perto, ele puxou ela assim, tipo, fez um agradecimento para ela ao vivo e tal, foi bem maneiro. Eu não sou tricolor, mas achei bem legal Meu time é Psicologia Futebol Clube, então se ele fez isso, parabéns pro Cano. Esse reconhecimento, porque que a gente falou, né? É uma coisa que às vezes tem uma rejeição, assim, tem uma resistência, quer dizer, uma palavra melhor, né? Tem um desconhecimento, né, cara? Tem um desconhecimento. E eu acho que até os jogadores sentem que faz falta, sabe? Isso. Com certeza. Você conhece algum caso específico em que a prática do psicólogo, do profissional de psicologia esportiva tenha tido realmente um impacto significativo na carreira do atleta? Cara, eu posso falar dos meus, né? Eu posso falar dos casos que eu trabalhei, e aí a gente estava conversando aí da coisa da pandemia. Eu vou trazer um exemplo, né? Um caso que está na tese, que é 2019, final, a pandemia é início de 2020, né? Ou é início de 2019? Início de 2020. Março de 2020. Final de 2019, um goleiro que era de um time pequeno não, de um time grande aqui do Rio, ele tinha feito toda a categoria de base dele nesse time e ele não tinha chances. Ele não era nem titular da categoria, então eu estava muito insatisfeito. Eu trabalhava com ele na época. E aí ele ganha a oportunidade de ir para fazer um teste num time em Portugal. E aí ele passa janeiro, nas férias dele daqui, ele vai para lá, não, passa dezembro, porque ele ia disputar da São Paulo, então ele passa dezembro fazendo esse teste, final de dezembro fazendo esse teste lá, e volta, e 15 dias depois que ele volta, ele descobre que passou. Então ele tinha que se desvincular daqui, do time, e se apresentar lá. E ele faz isso até as documentações ficarem prontas, não sei o que. Ele chega lá em fevereiro,
Portugal em fevereiro. Quando na primeira semana dele, para poder assinar, o presidente não tá viajando na Europa, ia chegar na semana seguinte, então tudo bem, continua treinando e faz, só que naquela semana tem um lockdown em Portugal. E aí ele fica sem o clube do Rio e sem o clube do Portugal. Começa aí o desespero. O cara tava com 19 anos na época, então tava indo pro caminho de se profissionalizar, e ele tinha feito a carreira inteira nessa direção, e começa a entrar em desespero. Assim. E a gente trabalha muito esse aspecto. Só que o clube português foi muito gente boa. E aí entra o verdadeiro trabalho. O clube português foi muito gente boa. Falou para ele voltar para o Brasil, ficar com a família, e quando as portas fossem abertas novamente, ele voltaria para Portugal e treinaria. Enquanto isso, ele treinaria com o clube online. Estava naquela época de treinos online. Só que, cara, tem um fuso horário aí. Então ele tinha que acordar, 3 horas da manhã para treinar no horário dos caras. Então já era um desespero para ele, já era muito difícil para ele treinando lá Ele tinha uma varanda nesse horário da noite. Já foi, assim, ele teve que escolher, repensar muito se essa era a escolha dele, se isso era realmente o que ele queria, se ele queria seguir essa carreira, se ele queria seguir esse trabalho. Ele opta por continuar. Eu estou falando muito rapidamente o que está na tese, tá? Essa é uma tese inteira. Aí ele vai para Portugal de novo, só que ele fica só treinando. E ele não joga. Por quê? Porque as competições não tinham voltado. Então ele fica se perguntando o tempo inteiro, cara, para que eu estou treinando? Então foram 8 meses de pontos de interrogações por causa da pandemia, de dúvidas se ia seguir ou não aquela carreira, que era uma carreira que ele não tinha nem certeza o que estaria acontecendo por causa da pandemia. E aí eu trabalho de psicólogo ali, acompanhando o tempo inteiro, colocando, fazendo as perguntas necessárias, primeiro para a pessoa parar de responsabilizar o mundo e assumir as suas responsabilidades no processo. A escolha é sua, o que você vai fazer, você tem o direito de escolher, até porque eu estou falando de um cara que, de certa forma, tinha uma família que dava uma estrutura que ele podia escolher, não era dessas famílias que não tem, então responsabilizar-se o processo. Isso é uma coisa muito importante, trabalhar com o atleta se responsabilizar no processo, não se vitimizar no processo. Nós temos uma cultura muito do atleta vítima, e assim, do atleta não só vítima, mas também tratado de uma maneira muito cuidadosa, mas não cuidadosa saudável, cuidadosa ali, que acaba sendo ruim para a pessoa. Então, responsabilizar-se e depois entender que aquilo ali era carreira. Você vai sim, se você opta por continuar a ser jogador, você vai ter que sim ir treinar sem ter competição. Porque o clube está te pagando um salário e você, cara, está te pagando para você treinar. Mas o que eu estou fazendo se eu não estou competindo? Você está trabalhando. Seu trabalho é treinar nesse momento. Seu trabalho não é jogar nesse momento. Eu estou repetindo de forma muito, muito rápida e muito rasa o que aconteceu de fato. Então é isso, assim. E aí tem todo o processo da adaptação climática lá, distante de todo mundo. Naquele primeiro momento ali de quando ele não estava nem no clube de um, nem no clube do outro, ele estava sozinho, no frio. Tem toda a questão de você se adaptar ao novo clube, se adaptar a uma nova cultura. Então são várias coisas assim que a psicologia acaba trabalhando. Eu estou focando muito na questão de saúde mental, que eu trabalhei com esse atleta para que, assim, conseguisse ter uma estabilidade emocional para seguir esses 8 meses que foram muito difíceis na vida deles. Isso é um dos exemplos de tantos outros que eu poderia dar. Assim, eu acho que esse é bem emblemático, porque, pelo que a gente estava falando, você falar do interesse aí da pandemia, o que aconteceu na carreira de muitos atletas é o que vai acontecer da minha carreira. O que eu vou fazer da minha carreira? Não estou mais treinando no nível que eu estou e meu corpo vai recuperar, não vai recuperar, principalmente no mais novo. Essa pesquisa que eu fiz apontava isso, assim, a dúvida do desenvolvimento profissional, da carreira profissional dos mais novos. E foi exatamente isso que aconteceu ali.